Alunos e amigos do Lar de Fátima, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Thiago, professor de teatro do Lar de Fátima do Núcleo Maceno. Vamos para mais uma atividade do Lar de Fátima na web? Então vamos! Nesta videoaula, vamos aprender sobre o teatro na Idade Média, a época das trevas para o teatro, os seus personagens e quem que alimentou e também acabou com o teatro naquelas épocas. Antes, gostaria de pedir que deixe o seu like, deixe o seu like, o joinha aqui embaixo, tá? E que siga nossas páginas no YouTube, Facebook e Instagram. E se você mesmo, que é aluno do projeto Lar de Fátima, coloque aí nos comentários o seu nome completo e a turma em que você pertence. Um exemplo, eu sou o Thiago da turma preta, sou o Thiago da turma azul, sou o Thiago da turma vermelha. Professor, mas eu não tenho conta, o que eu faço? Pega a conta do seu responsável e coloca o seu nome através dele, beleza? Grave vídeo, tire foto, fazendo e vendo as atividades para nos ajudar a saber se essas atividades estão chegando aos nossos alunos do Projeto Lar de Fátima. Professor, mas para quem? Como eu vou enviar? Os seus responsáveis têm o contato do WhatsApp do Projeto Lar de Fátima. Então tire foto, grave vídeos e manda pra gente. Professor, o que era aquela cena que você estava fazendo no começo? Fica até o final que você vai ver, beleza? Ah, e também, né, tudo isso funciona como se fosse uma chamada, viu? Como se fosse um dia de aula normal. Vamos pro teatro na Idade Média? Então vamos! Lembra que eu falei nas aulas anteriores que o teatro que conhecemos hoje, que se estruturou lá na Grécia Antiga, com culto nos seus deuses, você lembra? Não lembra? Volta lá nas aulas anteriores que o teatro na Grécia... Mas quem lembra, né? A Grécia caiu enquanto nação poderosa do mundo antigo e cresce quem? Quem cresce? Sobe e cresce como nação poderosa. Foi? Isso mesmo, Roma. Eu escutei daqui que vocês falaram Roma, que vocês estão acompanhando, né? Roma também caiu pelas invasões bárbaras, né? Depois de todas essas invasões bárbaras, né, todo mundo ficou isolado na Europa e teve uma cultura muito importante da Europa, que foi a Igreja Católica, que foi a responsável para acabar com o teatro e também para voltar com o teatro. A verdade é que a grande maioria da população que frequentava a igreja, que era quase todo mundo, era, sabe o quê? Era analfabeto. Por que Juju tá Não chora. Eu sou burro, Não chora. não sei de nada. Professor, mas por que a igreja naquela época tinha alguns atritos com o teatro? O teatro tem origem, lembra, lá dos ritos dos gregos antigos. Lembra que aqueles eram politeístas e para a igreja eles eram deuses pagãos. Outro motivo é que as peças, principalmente de comédia, nos seus roteiros, nas suas dramaturgias, que é os textos de teatro, eles estavam carregados de crítica da sociedade de tudo. Então eles meio que falam, vamos parar com isso, teatro não. Aí surgiu os menestréis, que eram músicos, contadores de histórias, acrobatas, atores e palhaços, tudo isso em um único artista. Tinha todo esse domínio. E logo também foram o quê? Foram descobertos e tendo seu fim. A igreja começou a usar o teatro ao seu favor. O que, professor? Uma hora não quer, a outra hora quer? Começou a usar o teatro ao seu favor. Assim como os deuses dos gregos antigos, que usavam as canções, as escrituras dos seus deuses, já os da religião predominante na Europa agora usam o quê? A Bíblia. Isso, usa a Bíblia como um texto de teatro. Quem na Europa entrar em qualquer igreja ou catedral, ou construída por volta do século XII, né, entre 1001, 1101 e 1200 ali, vai ver quase que são todas decoradas com histórias, né, nas paredes, histórias de quadrinho da paixão de Cristo.
uma espécie de história de quadrinho bíblico. Até hoje, nas igrejas, você vai ver, tem lá as histórias, né? Mas por que isso, né? Lembra, né, que falei que o povo não sabia ler. Então, uma das maiores formas era a representação. No início, era dentro da igreja, e os próprios padres eram os atores de peças. Aí, o teatro saiu da igreja, foi para as praças públicas. Mas calma, vou chegar. Bom, na Idade Média, não foi construído nenhum teatro. Era bem no meio do povão mesmo. Então, professor, na Idade Média não tinha teatro? Bom, de certa forma, não. Né? Não tinha aquilo certinho lá, o povo lá esperando uma representação, textos, não, tinha algumas representações, principalmente na igreja, né? Na Idade Média, as várias tribos assentadas em diferentes locais, né? Misturando linguagem, muita gente tinha várias linguagens ali na Europa, ainda sem escrita, que os bárbaros traziam com latim, né? A maioria dos povos era latim, e toda a disciplina romana foram aos poucos formando as novas línguas que chamamos de neolatinas. Aos poucos, as línguas vão se aprimorando e as histórias vão ficando mais compridas e complicadas. Lembra que na Europa ainda não havia países, eles estavam na sua formação ainda, né? Eles estavam se formando ali mais. Vamos dar um exemplo. Na França vão aparecendo as primeiras narrativas sobre as histórias daquele povo. Chansons de gestons, isto é, canções de gestos. São os conjuntos de poemas épicos surgidos no raiar da literatura francesa. O mesmo aconteceu na Islândia, onde apareceu a Eddas, cheias de narrativas sobre lutas, festas que contam histórias de um povo. Para vocês terem a ideia da confusão em que estava tudo, a Inglaterra no século XI apareceu os poemas de Beowulf, que contavam um combate que mata dragão, numa batalha que acabava de custar até a vida. Esses poemas de dragão e tudo. Tá pensando que o dragão apareceu só no Shrek? Não, histórias de dragão vem, muito tempo atrás. Veja, a taça do dragão real. No período feudal, só havia nobres que eram donos de um pedaço de terra onde construíam seus castelos. Ficava a corte do nobre, e sua principal diversão eram os poemas, ou rhapsodies, que recitavam poemas ou contavam histórias na hora do jantar ou nas noites longas de inverno. Tava lá com frio lá, aí tinha os seus contadores de histórias, ou também lá na hora do jantar, todo mundo lá. Para os servos, escravos de terras, que ficavam do lado de fora e viviam nas aldeias que pertenciam ao dono do castelo, o que havia eram uns pobres artistas ambulantes que faziam acrobacias, atiravam bolinhas para o ar ou engoliam fogo. Mas também havia os que contavam histórias mais populares em versos mais simples do que os dos artistas mais famosos. No século X, no entanto, acontece um fato extraordinário para o teatro que começou a renascer justamente com a ajuda da igreja, que tinha acabado lá antes. Com ele, agora 3 séculos depois, vai surgir de novo. Tudo deu quando a igreja, por um lado, tinha guardado em seus mosteiros textos do teatro romano que os próprios monges estudavam, mas não divulgavam.
O teatro nasceu da possibilidade de se dramatizarem as histórias dessa religião. E essas histórias da religião era da Bíblia. Legal, né? A primeira experiência foi a dramatização do quê? Da ressuscitação de Cristo. Que a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio. Em breve, toda a história do Natal e dos Reis Magos também já tinham sido dramatizadas. E aos poucos, mais e mais episódios bíblicos iam sendo ilustrados em forma dramática. Forma dramática? Representados. Para poder contar melhor histórias pequenas, pequenos cenários eram improvisados em pontos diversos da igreja. Dentro da igreja ia colocando diversos cenários para comportar isso. O sucesso foi tão grande que tiveram que deixar de dentro da igreja e passar a ser apresentadas em praças pequenas que comportavam um grande público maior. Ah, que legal, né? Saiu da igreja e foi para as praças públicas. Até que no século XII, tudo era feito em latim. Tudo era latim. Mas tudo latim, porém, não eram todos alfabetizados. Lembra que eu falei que não eram todos que sabiam ler? Então, passaram essas peças a serem representadas pela língua de cada região. Cada região tinha a sua própria língua, então saiu do latim e foi para a língua de cada região. Qual a semelhança com o teatro na Grécia, professor? Vamos ver? Tanto na Grécia quanto na maioria da Europa medieval, eram dramatizados com os temas religiosos e rituais ficou independente do conteúdo religioso e passou a expressar curiosidades a respeito do comportamento humano do dia a dia. Não entendi, professor. Saiu da questão da religião, tanto lá da Grécia, né, quanto na Europa medieval, saiu da questão religiosa e começou a expressar o dia a dia. Sei lá, vou dar um exemplo agora. Sei lá, um episódio de um jogo de futebol, de uma família normal, sem questões religiosas. Começou a falar outras histórias. E pequenas peças sem nada a ver com a Bíblia são apresentadas. Na Inglaterra, tudo se transformou de modo diferente e que iria influenciar o aparecimento de um teatro profissional. Que, professor? É um teatro profissional fantástico. Ao sair da igreja, os espetáculos foram parar nas guildas. As guildas eram uma espécie de sindicato de vários ofícios. Na França, quando o teatro religioso passou para a mão das irmandades, estes eram de homens ou de mulheres, e por isso apareceram as atrizes para os papéis femininos. Na Inglaterra, porém, como as peças passaram para a mão das guildas e o trabalho das mulheres não era reconhecido nem organizado, os homens continuaram a fazer os papéis das mulheres. Vocês acreditam? Vamos agora para um breve resumão? O teatro, então, na Europa toda ali, sai das igrejas, vai para o público, para os profissionais, e aí nós vamos entrar, então, na Idade Moderna, que talvez será a próxima aula, o teatro na Idade Moderna. Beleza? Vamos agora para o exercício? Em nome do rei, 12 dias de férias, com todos divertimentos, festas, danças e toda a alegria que irá reinar de agora em diante nesta corte. Professor, o que foi aquela cena que você estava fazendo no começo? Vou explicar agora, que bom que você ficou até agora. Bom, aquela cena de teatro tem um conteúdo da expressão corporal, né? O corpo, ele também fala, né? Não é só a boca que fala, o corpo, ele também fala. E o objetivo é desenvolver o equilíbrio corporal utilizando partes do corpo. Mantendo-se no chão um quadrado, né? Quero que você faça um quadrado, né? De mais ou menos 1 metro. E o desenho representa um elevador. Você vai entrar no elevador com os braços carregados de caixas de presentes, né? E para apertar o botão, o que você vai fazer?
você vai utilizar um dos cotovelos, primeiro o direito, depois o esquerdo, né? E somente quando a porta abrir, você subir, aí você vai usar o pé e vai sair, beleza? Eu quero ver essa cena, beleza? Ah, professor, eu vou fazer a cena, vou tirar foto, como é que eu faço? Fala pro seu responsável entrar em contato no WhatsApp do projeto e mandar essa cena pra gente, que eu quero ver vocês aqui, beleza? Simples, né? Antes de ir pro final do vídeo, gostaria de mandar um enorme abraço para Tayane Alves dos Santos, da Turma Verde, a Maria Eduarda Zerbinati, o José Henrique, da Turma Preta, Emanuele Gama Guzmão, Elias Gabriel, da Turma Preta também, da Ana Beatriz Molares, da Turma Preta, do Webert, do Nilmar, da Turma Verde, o Brian Henrique, da Turma Preta, a Valentina Gamão Guzmão, a Cláudia Rurico, agora acertei, hein? Cláudia Rurico, João Pedro, da Turma Preta, a Laura Teixeira, o João Victor também, por ter curtido e acompanhado as videoaulas anteriores. É muito importante. Bom, meus queridos, esta foi mais uma videoaula do Lar de Fátima na Web. Lembre-se, fique em casa. Se for sair, use máscara. Vai colocar o lixo para fora, usa máscara. Passa álcool em gel se sair, lava bastante a mão. E não se esqueça do quê? É isso mesmo. Não esqueça de deixar o seu joinha aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Siga nossa página no YouTube, Facebook e Instagram. E se for aluno do projeto Lar de Fátima, coloque aí nos comentários. Coloque aí nos comentários a turma em que você pertence. Mande fotos, vídeos, fazendo a cena de teatro do elevador, né? Quem sabe você não passa aqui. Um grande abraço para todos vocês, meus queridos. Estou morrendo de saudade. Tomara que essa pandemia acabe logo. Um beijo, tchau. Até a próxima aula do Lar de Fátima na Web. Tchau!